Boas-vindas, somos Alvino e Lincoln, e esse é o 15 para 1, um quadro do Peripacast, onde conversamos com um pesquisador sobre sua opinião em assuntos do cotidiano. Esse episódio, contamos com a participação especial de Giuseppe Rafael Caron. O nosso convidado é graduado em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e também mestre pela mesma universidade no ano de 2015. E hoje ele trará um pouco da sua pesquisa de doutorado para conversar com a gente. E nesse novo quadro do Peripacast, a gente traz para estrear o 15 para 1 o nosso colega Giuseppe, que já participou em um outro momento do Peripacast também, no nosso quadro principal, com o episódio 7, La Crítica Fascista, sobre o fascismo italiano de Mussolini. E hoje, com uma pesquisa bastante diferente, ele traz o tema de neoliberalismo e os videojogos, como essa dinâmica econômica influencia também na produção dos enredos dos jogos. Então, bom, começar contando um pouquinho da história do videogame é uma história longa, né? E talvez foi isso que me interessou muito de um tempo pra cá de começar a estudar, porque o que eu venho focando bastante é estudar as indústrias de game. Porque muitas vezes a gente esquece, né, que ela é uma companhia, no final das contas. Ela tá ali interessada em ganhar dinheiro. Existem muitos por trás. E eu acho que ela teve um início muito, se não vou dizer pequeno, né? Mas ela teve um início bem tímido, que foi quando os cientistas, né, norte-americanos, por uma forma de diversão, criaram aquele Tennis for Two, né, que foi o primeiro videogame criado no mundo. E isso fez, né, eles mais ou menos criaram para se divertir, não havia nenhuma tentativa, nada de trazer algo comercial, mas eles basicamente criaram por uma vontade de se divertir durante aquele momento que eles estavam trabalhando nos projetos da NASA e tudo mais. Só que, como muitas pessoas viram, acharam interessante colocar isso no museu da NASA para tentar atrair molecada para ver mais como era feito o desenvolvimento científico nos Estados Unidos e tudo mais. Essa foi o início singular, mas o grande responsável que comercializou com game foi o Ralph Baer, que ele tinha interesses realmente com os comerciais ali, né? Ele foi o inventor do que nós chamamos de Brown Box, que foi o primeiro console mesmo, caseiro, que nós temos conhecimento hoje. E é até interessante que esse nome, porque é Brown Box, porque ela é como os primeiros consoles, eles são feitos de madeira. Até quem estiver ouvindo, é mais das antigas, vai lembrar muito dos consoles como o Atari 2600. O né? Atari, Claro. ele é muito igual, né? Você olha ele, até o formatinho dele, onde se encaixa, vamos falar assim, a fita, né? Muita gente não vai nem ter pego na mão uma fita, né, Giuseppe? Mas ele é bem... Ele lembra bastante o visual do Atari mesmo. Eu acho que tem o nome Atari. Por mais que tenha Brown Box e tal, que vai ser o primeiro console, ele também não tem um sucesso muito grande. Tanto que a gente não conhece ele como Brown Box, a gente conhece ele como o Odyssey. Que esse sim foi o primeiro videogame que foi usado a Brown Box como base, que foi o Ralph Baer quem vendeu. Só que ela foi feita pela, se não me engano, foi Philips, né? A Philips que compra os direitos dessa Brown Box para reproduzir com a Odyssey. E também era de madeira. Então, tanto que esse período que a gente fala do Atari, do Odyssey, aí vem o ColecoVision, da Mattel, nós chamamos de geração de console de madeira, né? Que é depois, com o desenvolvimento dos anos 80, principalmente, que aí você vai ter uma necessidade de barateamento. Acho que pegando mesmo de videogame que todo mundo vai conhecer mais ou menos, que é o mais conhecido de todos, é o Atari, principalmente o Atari 2600, que é o que eu acho que você lembrou muito bem, que é aquele de madeira. Eu tenho 31 anos, eu não cheguei a jogar. Eu cheguei a jogar porque o meu tio, ele tinha. Meu tio materno tinha um Atari, e aí a gente conseguia jogar um pouco. Mas eu não tive muito contato, tanto que o primeiro videogame realmente que eu tive contato foi o Master System, que é um amigo meu que tinha, né? Mas a gente já chega lá um pouco no momento do Master System. E eu acho que quando a gente fala do Atari, ele é o grande boom. Até interessante porque o Atari ele é uma das primeiras companhias a fundar no Vale do Silício. Então tudo hoje que nós conhecemos, que nós todos temos essa fala, né? É o Vale do Silício. Ela começa o Vale do Silício. Então tudo que hoje a gente conhece muito tecnologia vem da Atari, né? Ela é uma das primeiras. E eu coloco muito isso no meu, pelo menos no começo da minha tese, dessa criação como indústria jovem, né? Que aí depois, né, nós vamos ter a construção dessa indústria Atari, principalmente, deixa eu pegar aqui o nome, porque nome não é uma força minha, né? E é tanto nome que a gente tem que colocar, porque é tanto cara criando companhia, é complicado. Mas o Nolan Bushnell, né, que é o grande criador da Atari,
ele constrói essa indústria muito pautada nessa ideia de ser uma indústria jovem, aonde basicamente todo mundo tem interesse em desenvolver jogos, que é mais ou menos naquela... E isso também é interessante, quando a gente está falando dos jovens, né, a ideia de juventude que a gente cita aqui, nós estamos falando de uns caras entre 20 e 30 até os seus 40 anos, né? O Burchell, ele funda a Atari, ele tinha já por volta dos seus 21, 22 anos, quando ele funda, e isso meio que, né, cria esse novo estilo de companhia. E é muito legal ver como criou essa coisa que nós temos hoje. Então, assim, né, é uma base, até seria ver se a gente mostrasse muito desses jogos para novas gerações hoje, nossa, eles iam falar, meu Deus, como dá para jogar uma coisa dessa, tal, né? Principalmente Space Invaders, que foi um dos maiores sucessos da Atari mesmo, né? Foi o jogo mais vendido da Atari durante muito tempo. Vai falar, nossa, coisa horrorosa, como podia, pensando no que nós temos hoje, né? O nosso tipo de consoles que nós temos hoje. Bom, a Atari começou, aí depois nós vemos o surgimento da Nintendo, da Sega, né? Principalmente depois do grande Crash de 83, né? Que todo mundo lembra como o famoso jogo ET, né? Não sei se vocês já chegaram a jogar ET ou viram algum vídeo sobre o ET, o jogo da Atari. É horrível. É um jogo bem ruim mesmo. Né? Ele não... Esse eu não conheço, não. Eu conheço. Tanto Space Invaders, eu conheço. Eu joguei bastante Space Invaders, inclusive, eu adorava o jogo. Space Invaders ele é mais famosinho, né? Eu joguei ele no Atari e joguei também o ET. O ET era ridículo, não tinha como jogar, né? Infelizmente não tem como defender, né? Infelizmente. Imagens aqui, o negócio é tenso, realmente. Infelizmente não tem como defender. O Space Invaders marcou uma geração, né? Isso não tem, é incontestável. Não. Eu tenho uma série muito boa na Netflix. Na verdade, todo o meu trabalho, eu comecei por causa de uma série que passava no Discovery Channel há muito tempo atrás, que chamava Era do Videogame. Como eu sempre gostei desde criança de videogame, né? Então, como eu falei, eu lembro até hoje, eu morava num prédio, na verdade, o prédio que eu moro ainda hoje é o que, na verdade, eu morei quando era criança, né? Eu herdei dos meus avós. O prédio que eu moro hoje, né? Naquela época, meu amigo morava num bloco do lado, né? E ele falou, pô, Zé, vem aqui que eu ganhei um presente dos meus pais, você precisa ver o que é, né? E eu cheguei lá e tinha um Master System. E a gente ficou a tarde toda jogando, né? O Master System, achava aquilo fantástico, né? Era um jogo, eu não lembro direito o nome, né? Depois eu até pesquisar pra falar um pouco dele, mas era um jogo de bandido, você tinha que invadir uma casa e roubar algumas coisas, né? Claro que a gente não tinha essa percepção, e a gente tinha que meio que fugir dos policiais, não permitir que eles pegassem a gente, e aquilo meio que me encantou. E eu lembro que depois ali, né, eu acabei meio que viciando. Esse Master System, acho que posso estar muito enganado, o historiador aqui é você, mas se eu não estou enganado, esse aí foi o primeiro console que realmente a gente podia pegar o controle na mão, não é? Porque o Atari ele tinha que ficar sobre uma base, né? Por causa do joystick dele e tal. Não é esse, o Mega System é o primeiro que tinha os dois botõezinhos do lado direito e do lado esquerdo um analógico bem rudimentar. Das antigas. Bem rudimentar. Não era nem analógico, né? Master System ele é o do que tem os 4 botões, os direcionais? Os 4 botões direcionais, ele é do NES, né? Que é do Nintendo Entertainment System. Né, que ele é o do console da Nintendo, que a gente chamava ele de NESinho, né? Que era o pequenininho, que é o de 80, o console de 8 bits. O Master System, ele era da Sega, né? Que aí ele também era 2 botões. O esse mesmo, então. Ele era meio redondinho. Ele é redondinho. E o meio dele era um pouquinho alto. E os direcionais dele, você apertava, você escutava o barulhinho dos direcionais clicando. Parece uma calculadora. Mais ou menos. Não que eu seja velho o suficiente, mas... O Atari também tinha controle. É que o Atari, ele era bem rudimentarzão mesmo, porque ele era meio que um analógico grande no meio e um único botão. Ele só tinha um botão da Atari, né? O dos 2600. Aí, porque o Atari, ele lançou outros que são menos conhecidos, né? Que é o Atari 5200, o Atari 7800, né? O 5800, o 5200 é um controle ridículo. O controle é horrível. Eu tava até vendo agora, porque eu tava escrevendo sobre ele, eu tava vendo, mas eu lembrei como ridículo ele era. Ele é um joystickão no meio e ele tem números, né? Ele parece um telefone Nokia embaixo. Tanto que o controle mal funcionava e por isso que o console
Você tirou uma lembrança do fundo do poço do meu cérebro, cara. Nossa, como que aquele era feio, velho. Ele parecia uma calculadorinha, igual o Lincoln falou. Parecia uma calculadorinha com os botãozinhos do lado, cara. Verdade. Ele era horrível, e tanto que faliu, tanto que o 7800 ele volta com o controle antigo, ele volta a ter só um central e alguns botões, mas o Atari, depois do Crash de 83, que é muito famoso pelo jogo ET, não foi ele que quebrou. Eu até comecei esquecendo de comentar. Estava falando, é bom entrar nessa conversa. Tem uma série atual no Netflix que Good Games, ele fica como GDVN, que aí ele tá contando um pouco a história dos videogames. Tanto nesse quanto nesse antigo que eu falei da Discovery, que chamava Era dos Videogames, eles comentam muito sobre o jogo ET, porque ele meio que dá o tiro final na indústria de games americana. E o que aconteceu? Tanto no começo da minha tese eu falo muito disso também, que o Nolan, como o Atari dá muito certo, a Warner vê aquilo e compra a Atari, a divisão da Warner de entretenimento vai e compra. Isso demonstra muito interesse na indústria de entretenimento de games nesse momento, não só cinema. E quando a Warner vem, eles falam que tudo se controlou. Primeiro ponto, a Warner ela quer manter uma indústria meio tradicional, então ela meio que proíbe que as pessoas entrem o horário que quiserem, usem a roupa que quiserem. Na empresa do Nolan ele falava, você quer... Tanto que tem uma fala nesse do documentário Netflix que ele fala, você quer entrar a meio-dia e sair a 1 da manhã, o problema é seu. Você é adulto, você resolve. Quando a Warner entra, não. Tem ponto. Você tem que vir vestidinho de qualquer forma. E aí ele diz que isso meio acabou que pegando a questão criativa dos desenvolvedores de game, e principalmente como a Warner via, isso aqui dá dinheiro, vocês têm que lançar muito jogo, tem que lançar jogo toda hora. E começou a aumentar tanto o número de jogos da Atari que não conseguia mais manter uma qualidade prazo. Então os jogadores viam, o jogo é ruim, o controle é ridículo. E o ET foi o melhor exemplo, porque o ET, como você falou, é horrível. Ele é um jogo que você não entende o que tem que fazer, ele te joga numa tela inicial, você não sabe o que tem muito o que fazer. Ele é um jogo curto, ele não explica, você vê um ciclo o verde escuro e verde claro, o que é aquele verde escuro? Você tem que imaginar mesmo, mas você passa em cima e descobre que é um buraco. E as pessoas ficaram revoltadas, o jogo foi muito mal. Tanto que é real, eles enterraram muitas das cópias do jogo ET, porque não vendeu. Então eles tiveram que se livrar e a Atari quebrou. Naquele momento a Atari quebrou e o mercado norte-americano de games foi pro buraco. Muita gente começou meio que a falar que era o fim da era dos games, né? Aquilo foi um sonho de verão que acabou. E aí sim vem as duas indústrias japonesas. Tanto que eu tô até escrevendo hoje sobre isso, a Sega, na verdade, ela é uma indústria norte-americana, mas que se enraiza e se desenvolve no Japão, depois ela vira japonesa. Mas a Nintendo é 100% japonesa, né? Então eles surgem ali e pegam esse terreno arrasado e reerguem, e principalmente com o NESinho, né, que é o Nintendo Entertainment System, que é lançado no mundo inteiro, foi um dos consoles extremamente bem vendidos, mais de 60 milhões de cópias. E a Sega ele lança o Master System, mas o console que eu acho que a grande maioria jogou, e eu lembro mais, que eu joguei, mesmo que meu amigo tivesse o Master System, ficou muito bom, o que mais a gente jogou foi o Mega Drive, ou também conhecido como Genesis, né? Porque nos Estados Unidos, Mega Drive pertencia à Atari, eles tiveram que mudar o nome do console. E aí, dali pra frente foi história, né? A gente sabe que se desenvolveu desse jeito a indústria e tudo mais, e foi crescendo. A Sega não segurou muito, ela teve que depois se tornar só uma produtora de games e parar de vender esse console. Não sei aqui quem já chegou a jogar também, não sei se vocês dois jogaram, o Dreamcast, esse também foi um fracasso total. Eu tive um primo que comprou esse Dreamcast para jogar. Esse nasceu morto, né? Esse nasceu morto, infelizmente. Eu lembro só do controle dele. Ele era bonito o controle. Não, ele era branquinho, ele é um branquinho, ele tinha um bagulho lá que você... O controle dele era quadradão. Um Acho que a coisa mais próxima que a gente vai ter dele foi o Nintendo 64, vai. Pensar assim, ele vai. Era grandão mesmo. Alguma coisa assim. Tá, não, lembro sim. Mas ele era bonitinho, ele não era... O do Nintendo 64, assim, eu tive, joguei muito, mas a gente convenhamos que o controle não era dos melhores, era muito difícil. A pega daquele controle era nojenta. O visual dos controles... era bem parecido, próximos, vai. Eram próximos. É porque realmente eles eram muito grandes, né? Eu também. O que a Nintendo teve um sucesso muito grande e a Sega não conseguiu isso, infelizmente, e por causa do desenvolvimento de jogos próprios. A grande sacada da Nintendo que faz ela dar certo foi o Mario.
Tanto que o Shigeru Miyamoto, né, que é o desenvolvedor do Mario, deixa eu pegar aqui pra não falar que tô falando besteira, mas é também nome japonês às vezes É ele mesmo. complicado. É ele mesmo. Sou eu um entusiasta do Mario. Ele é assim, ele ganhou carta branca e até hoje ele é um cara grande dentro da Nintendo, né? Então, por mais que ele não tenha, vamos dizer assim, ele não desenvolva tantos mais jogos, ele não cai, porque o Mario... E o Mario faz sucesso até hoje, né? Esses últimos jogos, na E3, recentemente, saiu um release do Mario Stars. Todo evento tem um Mario novo, tem um evento, tem alguma coisa relacionada ao Mario. É surreal. Ramificações do Mario já não foram desenvolvidas, a grande maioria com um enorme sucesso, né? Kart, aventura... Sim. Não dá pra contar quantas foram as criações que vieram depois do Mario, né? O Mario é a galinha dos ovos de ouro da Nintendo, isso é claro, e ela tem tanto que não é só, ele é um sim, isso que eu acho que me chama muito a atenção quando a gente fala de game, é isso, ele é um símbolo do Japão. Quando o primeiro-ministro japonês, ele veio aqui no Rio de Janeiro para apresentar que Tóquio seria a próxima sede, né? A gente, não sei se vocês lembram, ele vem vestido de Mario. Ele sai de um cano com o boné do Mario. Se vocês também estão vendo a chegada dos esportistas em Tóquio, tudo, o aeroporto tem um monte de figura da Nintendo. A Nintendo, ela perdeu muita força com os anos, né? Hoje eu acho que, principalmente no Ocidente, a Microsoft com o Xbox e os próprios jogos de computadores ganhou muita força, ela entrou com muito afinco no mercado de games. E a Sony também, né? Mesmo sendo japonesa, ela tem muito mais força no Ocidente com a PlayStation, mas a Nintendo dentro do Japão é muito forte. A Nintendo, ela é... No Japão, pouca gente tira o reinado dela, assim. Tanto que o Switch, os atuais consoles dela é muito bem vendido no Japão, né? Isso é bem interessante também ver. Isso é uma coisa... Eu não pretendo trabalhar muito, mas é muito interessante você ver como essas questões culturais são muito fortes, né, na desenvolvimento dessa indústria cultural, e principalmente quando a gente está falando de videogame. Mas é basicamente isso. Então, acho que, retomando, finalizando o caso, acho que esse foi o patamar que o videogame chegou, né? Então, depois da Nintendo, Sega, a Sony, a Microsoft perceberam que era uma indústria muito viável, que era uma indústria muito forte. Hoje ela é uma das principais indústrias de entretenimento. Se aí você junta a indústria da música e do cinema, ela consegue bater o videogame. Como rentabilidade, eu acho que música ganha por volta de $1 bilhão, $1,5 bilhão, cinema tá também 1,8 bilhão, quase 2. Videogame ganha 6, facilmente um ano, eles fecham o ano fiscal com 6 bilhões, né? Então, e nem preciso dizer, não é só a Microsoft, como todas as que nós chamamos de, que não tem console próprio, mas são as terceiras desenvolvedoras. A EA, né, que é uma das mais fortes, por mais que é uma das piores, a gente pode até conversar depois sobre isso. Você tem a Activision, a Midway, a Ubisoft também é muito forte, e que cada vez mais, e assim, mesmo tendo essa, tem ainda os jogos indies que estão aí chegando para mudar muita coisa, assim. É bem interessante também parar para observar um pouco sobre isso. E é curioso porque nesses últimos, sei lá, anos, não sei, a gente teve uma mudança pela Microsoft com esse Xbox Game Pass. É muito curioso como tá se reestruturando um pouco do mercado de videogames, né? Agora a gente tem a possibilidade de jogar jogos que acabaram de lançar, literalmente lançaram há 2 dias, e já disponibilizam nesse Game Pass do Xbox. Muitas pessoas comentaram que isso é muito problemático para a indústria de jogos, que você desacelera o consumo dos jogos, e isso talvez seja problemático, mas os dados do mercado dizem o estrito oposto, né? Que, pelo contrário, as pessoas estão jogando os jogos que estão sendo liberados nesses Game Passes e estão jogando, depois também comprando os jogos. É até legal porque você tem uma entrevista do Shigeru Miyamoto criticando essa nova política, né? E de desenvolvimento de jogo muito rápido. Que, claro, ele vai olhar pro game designer, né? Como eles. Ele fala, porque quem cai, né, em cima é o do game designer. Ele tem que estar ali produzindo o jogo a ferro e fogo, né? Então,
Tanto que a gente fala, é legal pegar mesmo essa história do ET, porque se vocês verem esse documentário na Netflix, ele até fala que ele tinha terminado de fazer um jogo, que era o Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, e ligaram pra ele e falaram, olha, a gente quer lançar um jogo do ET até o Natal. E ele tinha 15 semanas pra produzir o jogo. Aí ele falou, cara, não dá, mas eu vou tentar. E aí deu no que deu, né? Então, e o Shigeru traz mesmo isso, e é uma coisa até legal pra parar pra pensar, que a gente pensa assim também na questão mercadológica, que é, eu acho que um dos pontos centrais da minha tese, né? Que eu quero trabalhar a questão de mercado. O videogame, ele tá correspondendo, então, a essa viabilidade mercadológica. Beleza, só que o videogame também é um modo de arte, né? Nós temos os jogos que nós chamamos de AAAs, que são esses lançados, que são os jogos de primeira linha, que são lançados pelas principais companhias, né, que tem uma verba enorme para ser desenvolvido, e você tem jogos indies que não tem a mesma quantidade de verba. E aí você tem dois grandes opostos aí. Então você vai pegar um jogo AAA famoso, um GTA V mesmo, né? Um GTA V tem gráficos maravilhosos, uma jogabilidade fluida, né? Uma história que você viria no cinema com muita facilidade, né? Você tem a utilização até de pessoas famosas para criar o áudio. Você tem uma cidade viva, né? Você tem rádio, você tem tudo. Você tem uma coisa assim incrível lá dentro. E claro que foi um gasto, uma grana pesada para desenvolver aquele jogo. E aí você pega a contramão alguns jogos indies que se seguram sobre alguns temas, né? Então, tem um jogo indie que eu gosto bastante, que eu joguei muito nesses últimos anos, que foi o Paper Please. Não sei se vocês já chegaram a jogar, que é um jogo que você guarda numa fronteira de um ex-país comunista, num ex-país de guerra, que estava em guerra com os vizinhos, que ele decidiu abrir a fronteira, né? Quando ele reabre a fronteira, você então tem que estar lá vigiando as pessoas para permitir quem pode e quem não pode entrar dentro do país. E o jogo pega nisso, né? Então a jogabilidade que é legal, que você tem que ficar toda hora atento, porque um erro tira o seu salário, e o seu salário não dá para sustentar a casa que você tem, e aí você pode perder membros da família no processo, né? Então seu avô fica doente, seu filho precisar de livros para a escola e você não tem como comprar, né? E ainda sustentar a casa e tudo mais. Então o jogo te põe nessa pressão de ficar o tempo todo alerta sobre as condições que estão te pondo lá. Então, ter uma letra errada, o pedido de trabalho tá errado também, então você fica naquele desespero sempre olhando. E ao mesmo tempo, né, você vai encarando situações muito tristes. Então você passa vem um casal, né? O marido consegue passar, mas a esposa, por um erro da grafia do nome dela, você não pode permitir. E aí te coloca numa situação meio assim, pô, e o que eu faço, né? Então um cara que vem e fala, não, eu sou fugitivo político no meu país, se eu voltar eles me matam. E o jogo apela para essas questões muito mais, como pode dizer, das nossas éticas. E até legal que eu gosto de falar isso para meus alunos, esse jogo te ensina muito bem o que é banalização do mal da Hannah Arendt. Que aí você fica na situação de um burocrata. Você tá ali sentado sendo burocrata naquele momento. Então, você quer fazer seu trabalho, somente seu trabalho, ou você vai prestar atenção na situação das pessoas que estão te aparecendo? Então, são jogos que a gente gosta de dizer que são jogos artísticos. Então, realmente, que puxa uma questão artística muito legal. Que, infelizmente, não tem uma circulação tão grande quanto esses AAAs, né? É mais difícil de ganharem, né? Eu não conhecia esse jogo, eu nem tinha ouvido falar dele, na verdade. Mas você me falando me lembra muito esses jogos que estão muito populares. Eu não lembro o nome da empresa, fugiu da cabeça agora, mas é o Life is Strange, então lançou uma série deles. E é curioso porque esse jogo, ele foi muito popularizado entre adolescentes de maneira geral, porque a história é feita para adolescentes, né? Uma história de uma menina no colégio que se depara com situações de adolescentes, de namoro, de suicídio. E é muito curioso porque eles conseguem, com certa sutileza, trabalhar esses temas por trás de uma temática fantástica, né? Que é a possibilidade de você voltar no tempo. Mas sempre decorre disso questões éticas. Pô, você tá voltando no tempo pra resolver um problema. Esse problema é a sua... Spoiler, alerta pra quem for jogar o jogo. Você tem a possibilidade de salvar a sua amiga da morte. Você faz essa opção de voltar no tempo e tentar salvar ela. Mas e aí? O que é alterado com isso? E aí eles lançaram uma série de jogos, tanto esse Life is Strange quanto o
seguinte, né, que é o anterior, apesar de ele ter sido lançado depois. O 2 que passa antes, é normal, né? Sim, o Before the Storm. E aí, por último, eles lançaram, que não tem nada a ver com Life is Strange, mas o Tell Me Why, que é um jogo, assim, muito importante. É o primeiro jogo que eu conheço que traz a temática da transexualidade e traz como protagonista um homem trans. É muito tocante a maneira como eles trabalham a questão familiar desse rapaz, da irmã, e como foi essa relação com a mãe, com as vizinhanças, enfim, o enredo é muito bacana, muito bem feito. E é curioso como eles utilizam essa temática, esse apelo, pra tocar um público que nem sempre é o público que joga, né, frequentemente. Que nem sempre é o público que costuma consumir jogos. E isso tem a ver, isso é uma questão legal, porque realmente jogo de videogame nos últimos anos ele tem entrado mesmo como estudos mesmo universitários, né? Então não é só a área de história que trabalha. Eu tenho contato aqui grupos que eu participo, livros que eu leio, de outras áreas, linguística, sociologia, geografia. Muita gente está usando os jogos como meio de estudos mesmo, porque não tem como negar que ele é uma mídia atual que é muito presente. Como você falou, a gente visa público jovem. Realmente, a gente visa, mas claro que a indústria de games ela não quer só atingir a Nintendo. Quando ela lançou o console Wii, ele foi muito mais famoso e ele pegou muito mais uma geração mais velha, né? Que às vezes até jogou videogame, um Atari, e agora tá com 40, 50 anos e não jogou durante um tempo. E por que o Wii foi tão fácil? Porque o Wii ele é um console que utiliza a movimentação do corpo para fazer as movimentações dentro do jogo. Então ele é muito mais intuitivo. Não é que nem a gente pegar qualquer jogo hoje, você precisa apertar milhares de botões para dar certo, né? Então você pensar mesmo Life is Strange, né? Que você precisa apertar às vezes sequências, né? Quando você tem aquela sequência de ação, então você tem que apertar uma sequência de botões e às vezes quem tem mais idade até lembrar onde fica o botão, o outro não consegue, né? Então é bem interessante ver isso. E também, eu acho que é bem interessante um trabalho, game designer, mas que ele escreve bastante obras, focando em jogos e focando como o jogo tem uma função social muito importante, que é o Ian Bogost, né? Então, e ele tem um livro que eu utilizo muito no meu trabalho que chama Persuasive Games, que aí ele discute como os videogames eles trazem um discurso persuasivo muito forte, não pela fala, não pela história, mas muito pelas regras do próprio jogo, né? Então é interessante como você até fala, nós estamos colocando personagens trans. É legal pra caramba, porque você coloca a pessoa num papel de controlar um personagem trans. E ali ele vai sentir, muitas vezes durante a jogada, você não quer que seu personagem morra, você não quer que seu personagem se dê mal. Então você vai tentar meio que fazer com que ele, né, se proteja. Então você vai encarando uma coisa que é muito difícil pra nós mesmo, que é falar como se pôr na pele de outra pessoa, né? A gente sempre fala, por que você não imaginaria se tá na pele do outro? E normalmente a gente não consegue fazer isso, mas com o videogame é mais fácil, porque você encara personagens, você encara situações que muitas vezes você não encararia no cotidiano. E o mais importante é que você vai entrando dentro das regras de uma sociedade que às vezes você não tem como perceber. Então, eu não cheguei a jogar essa continuação, né? Eu joguei o Life is Strange 1. E é interessante como você ali, né, você vai tendo perspectivas de o receio do seu personagem se dar mal, como, novamente, spoiler, né, pra quem não jogou, mas o assassino lá, de você ter que descobrir quem é, e quando você acaba descobrindo, você tem toda aquela medo, aquela fragilidade, por exemplo, de quem não é mulher, de sentir o medo do abuso, do medo do que pode acontecer, né? Então é muito interessante como o videogame ele consegue, com a própria questão da jogabilidade, trazer para nós um sentimento que normalmente nós não teríamos com as outras mídias de entretenimento. Normalmente cinema e mesmo livro, nós somos meros espectadores. Ali nós somos personagens, são nossas ações que fazem o jogo desenrolar. Então a imersão do game é muito maior, e por isso acho que esses trabalhos que estão focando nisso é muito importante, porque realmente, né, nós podemos trabalhar, pensar em reconstruir os discursos desde o game. Então isso está sendo cada vez mais visado, né? Então acho que seria
é muito importante a gente ter mais trabalho sobre isso, ver mais e entender que videogame veio para ficar. Quando você fala da imersão desses games, né, desse tipo de jogos, eu pensei agora aqui, cara, nesses jogos que a gente tem a possibilidade de escolher o caminho que o protagonista ali do jogo vai seguir, né? Quer seja partir pro lado bom, partir pro lado mal, né? Eu tenho um exemplo, eu tenho meu filho vai fazer 7 anos, tá aí há uns 2 anos, 2 anos e pouquinho, a gente eu jogo com ele, eu tenho aqui videogame, console, eu jogo com ele gosta bastante, eu também gosto muito, e um dos jogos que me chamou muito a atenção, e eu agora lembrei falando nisso, foi o Infamous, do PlayStation, né? Onde o protagonista, ele acaba recebendo ali uma descarga elétrica, acaba tendo poder e tal, e no decorrer da jornada dele, ele pode optar por boas ações ou más ações. E depende exclusivamente da escolha de quem tá jogando. Sim. Os dois lados cada um vai ter seus poderes, e cada um vai ter as suas limitações. Vai de quem tá jogando fazer as suas escolhas. Então o meu filho Samuel fala: pai, se a gente fizer isso, a gente vai pro lado vermelho, que ele fala que é o lado mal, ou pro lado azul, que é o lado que vai pro lado bom, que é as cores do jogo, né? Eu confesso que eu fui pro lado vermelho porque os poderes eram muito mais interessantes. Não, sim, eu como um bom amante do Infamous, eu fiz as duas campanhas, tanto do lado vermelho como do lado azul. Mas só pelo desespero de fazer as duas campanhas mesmo. Perfeito, mas chama só atenção, Vino. Eu acho que é legal mesmo. Essa realmente imersão, mas ela também é uma imersão meio falsa, né? Porque, no fundo, você ainda tá limitado com o que o desenvolvedor te impôs, né? Você não consegue, né? Tanto que quando eu falei isso, eu dou até um exemplo, porque eu jogo também muito Skyrim, né? E o Skyrim, você tem numa das side missions, você tem a opção de apoiar o Império, né? O Império Central lá, que agora esqueci o nome do Reino Central, ou você apoiar uma rebelião no norte para libertá-los, né? E eu sempre questionei, mas por que eu não posso matar o rei e eu me tornar o chefe da rebelião do norte e tomar isso em minha mão? Isso você não pode. Então, é a mesma questão. É uma liberdade, existe, claro, mas ela também é uma liberdade meio que falsa, né? Nesse exemplo do Skyrim, é engraçado que você tá numa via de mão dupla que é bastante complicada, né? Em ambos os lados, independente de como você opta, você acaba tomando muito partido de situações que vão te causar algum problema em alguma instância. Você vê muito no caso dos Stormcloaks, que seriam dos nórdicos, que há um racismo contra os sulistas, né? E contra quem não é nórdico. Exatamente. Os elfos cinzentos que ficam relegados a uma região pequena da cidade e que é bem esgoto. Então, que a gente acaba tomando lógico, é uma liberdade bastante tolhida, mas isso a gente exigir dos desenvolvedores uma possibilidade gigantesca de criação, e isso é aplicado também. Mas ainda assim, é como você lida com essas situações, né? Qual é o menos pior nesse caso? E é isso que é o interessante também que o Bogas vai apontando, porque o game designer como a companhia, claro que ela tem interesses por trás. Toda a forma de arte, ela é criada com discursos daquele que o produz, e aí nós estamos falando não só de indivíduos dentro de uma empresa, como a própria empresa. Então ela não vai querer vir aqui e dizer o que é bom ou ruim, né? Ou vamos dizer assim, né? O que ela vai escolher de bom ou ruim. Nós estamos, por exemplo, falando então da Activision, né? Vamos falar do COD, do Call of Duty, que acho que é o que talvez uma das franquias de jogos mais reconhecidas hoje, né? Dificilmente você vai pegar uma franquia COD, e principalmente o último que a gente saiu agora pra gente jogar, né? Que é o Cold War, que vai passar durante a Guerra Fria, não vai te permitir controlar um Vietcong, não vai te permitir controlar um soviético, e ao mesmo tempo tá lá dizendo, eles são os maus, ele é o ruim, ele é o bandido, né? Você tem esse próprio discurso da empresa por trás também, querendo dizer, né? O que é bom e o que não é. O próprio Infamous. Como você falou, é legal você abrir o caminho ruim, porque isso é a questão da sedução, que ele fala assim, no caminho ruim tem poderes mais fortes, né? Então sua vida vai ficar mais fácil dentro do jogo. Mas ao mesmo tempo, né, você tem que ser o cara bonzinho pra tentar seguir. Mas ele também não te diz por que os atos que eu estou fazendo é errado. Por que isso ser feito é errado? O Infamous eu cheguei a jogar mais o 2. Talvez ele não é bom exemplo porque realmente ir pro lado errado é você prejudicar demais as pessoas, né? Então você tem aquilo que a gente realmente coloca como ruim. Mas pensar em outros jogos que, por exemplo, dão essa certa liberdade, mas por que aquilo que ele tá falando é errado e não seria, né? É legal também de perceber por trás o que essas companhias querem dizer.
Um bom exemplo disso que você citou é uma proposta do Exército Brasileiro de fazer um jogo que chama Missão Verde Oliva. Não sei se vocês chegaram a ver sobre isso. Esse eu não cheguei a ler ainda. É triste, mas é um jogo que pretende investir 4 milhões para criar um jogo brasileiro, muito parecido com America's Army, que é um jogo que tem trocentas continuações, que é dos Estados Unidos, para refortalecer as ideologias do exército, militares, enfim. E o jogo brasileiro tem essa mesma pegada, tem essa como inspiração America's Army, e aí eles colocaram o nome como Missão Verde Oliva, e é justamente para tentar fortalecer um pouco a ideia de que o exército é positivo, ele é necessário pro país, é ele quem defende a pátria, é ele quem dá o nome do Brasil pro Brasil, quem defende os limites contra as ameaças, as possíveis ameaças, enfim. Então, nesse exemplo dá pra ver claramente que é um jogo onde você entra na pele de um soldado brasileiro e que você toma como discurso o que o exército brasileiro acredita, de maneira geral. Que é essa tentativa de trazer um impacto muito positivo para uma atuação violenta de maneira geral, né? Em guerras, porque é onde que você vê principalmente o exército em guerras, que é o roteiro do jogo. E aí isso que é interessante. E isso fica mais claro que a gente sabe quem tá produzindo, né? Quando você tem uma indústria estadual ali, por exemplo, que é o exército, você sabe que ele quer lá defender o teu lado. Mas é interessante até você usar essa do American's Army, porque o exército americano também desenvolveu o seu próprio jogo. Só que olha que é interessante. Eles desenvolveram o próprio jogo, e isso tá nesse Persuasive Games do Bogost, ele comenta muito sobre isso, que eles desenvolveram o próprio jogo não para tentar elevar o nacionalismo norte-americano, mas porque eles queriam demonstrar que aqueles jogos, que o Call of Duty, o Battlefield, estavam meio errado ali. Porque você tem um grande problema, né? Porque nesses jogos, você é o famoso exército de um homem só, você resolve o problema. E outra, não só você resolve o problema, como muitas vezes você passa por cima de autoridades para resolver, né? Então, você tem, por exemplo, acho que é o plot dos dois Call of Duty Modern Warfare, né? Que é o 2 e o 3. Que basicamente você se rebelam contra a autoridade do exército inglês e americano para resolver você mesmo o problema. E aí, quando o jogo do exército americano saiu, a primeira coisa que vai fazer é assim: se você desobedecer seu capitão, que alguém vai ser escolhido como capitão, se você desobedecer ele, você já é desconectado do jogo, você perde ponto. Então, para demonstrar que é isso, você tem que respeitar as autoridades, que é uma máxima do exército. E é isso que o jogo consegue fazer com as suas regras, né? Então, o jogo também coloca essas regras, e aí que tá interessante estudá-los. Por que essas regras estão sendo postas? O que eles querem de mim com essas regras? Então, os limites dados pelos desenvolvedores, nesse exemplo, é perfeito para a gente entender como um discurso de videogame funciona. Que ele não tá só na fala, né? A gente tá muito acostumado a pensar pela narrativa do jogo, né? Então você pega o Call of Duty e fala, realmente, é um jogo falando e sobrepondo a alegria norte-americana, sobre, olha só, como nós americanos somos bons, como nós americanos conquistamos o mundo, nós levamos a liberdade pros outros são ruins, né? E só que ao mesmo tempo a própria mecânica do jogo te ajuda. Ele fala assim, não só eles estão vangloriando os Estados Unidos, como também eles estão vangloriando o individualismo. E foi isso que me chamou muita atenção quando você pega os jogos de hoje, né? E só dando uma retomada, por que eu cheguei, né, muito mesmo pensando sobre isso? Porque eu quis estudar game no final das contas. Não era só por um fato que eu gostar mesmo. Eu gosto pra caramba, né? É uma coisa que eu falei, não só jogo. Eu tenho 2 tatuagens no meu braço direito e as 2 são sobre o meu jogo favorito, que é o Zelda, né? Que eu tenho a máscara do Majora Mask e uma música, né, do Zelda do 64, o Song of Healings, que é do Majora Mask, que é meu jogo favorito. A indústria de jogos, ela tem muito tempo, né? Então, nós estamos falando do quê? Normalmente, ela começa nos anos 50, né? Voltando lá com o desenvolvimento do jogo para o museu da NASA, e estamos falando até hoje. E você tem muitos jogos sendo desenvolvidos nesse tempo, mas tem alguns jogos, pelo fato deles não terem sido criados. Um exemplo, não sido criados, mas não receberem tanta atenção. O que me chamou a atenção foi que em 1983, 84, saiu um jogo pro Atari 2600 que era baseado no filme O Massacre da Serra Elétrica. Jogos de terror sempre teve, né? Você sempre teve alguns baseados, né? O Jason, Sexta-feira 13, você tem. E eu acho que os desenvolvedores, para tentar chamar atenção, né, sair desse marasmo de jogos de terror, onde você é a vítima e tem que ficar fugindo do assassino, eles decidiram, acho que, alterar e desenvolveram um jogo onde você controla o assassino, né? Então, nesse jogo do Massacre da Serra Elétrica do
do Atari, você é o Leatherface, né? Você é o assassino. E o seu objetivo é matar o maior número de vítimas possíveis antes que o combustível da serra elétrica acabe e acabe o jogo. Ele é um jogo tipo arcade, né? Que é aquele que você tem que fazer o maior ponto possível antes que você morra, você perca as vidas, e aí você passa o controle pro seu colega e fala, tentar ir fazer mais ponto que eu. E aí, quando esse jogo chegou nas lojas, ele foi banido. Os lojistas não queriam vender. Eles falavam, isso é muito violento, pelo amor de Deus, é um mau gosto, tudo mais. E o jogo ficou esquecido. E a companhia que chamava Wizard Game até desenvolveu um outro jogo de terror, né, que foi o baseado aí no Halloween. Claro que eles não chamaram desse jeito, porque eles não tinham os direitos autorais para desenvolver um jogo baseado no Halloween, mas eles criaram. Nesse jogo, você agora controlava a vítima, então mostra realmente que eles se arrependeram. E eu fiquei aqui na minha cabeça, falei, pô, mas hoje em dia a gente tem GTA sendo vendido aí na loja, é os jogos mais vendidos, né? O GTA V bateu recordes. Aonde nós perdemos esse pudor aí todo, né? E cada vez mais, Giuseppe, jogos cada vez mais violentos, com as mais distintas e perturbadoras formas de violência escancaradas aí para qualquer um comprar na Steam, nas plataformas de jogos e tudo mais. É um negócio assim, igual você falou, né? Em que momento virou a chavinha e passou a ser algo totalmente tranquilo? Então, e aí eu pensei meio que traçar isso, entender o que está acontecendo, né? Então, o que leva a gente a aceitar. E não só isso, né? Não é só o fato de nós termos jogando com assassinos, tudo mais, a gente está aceitando mais, né? Como é o caso do GTA. Mas eu acho que você tem outros fatores, que é cada vez mais você encontra protagonistas individualistas que não necessitam de outros, não se preocupam com outros, né? Não estamos falando agora do Zelda, né? O Link, ele é um exemplo do cavalariço, né? Ele é um cara que vai e ajuda os outros, né? Por mais que ele é o herói solitário ali, mas ele sempre recebe ajuda. Você sempre tem itens, você tem, né? Se a gente tá falando aqui do Majora Mask, né? Que toda vez que ele vai encontrar uma máscara nova, um indivíduo auxilia. Então eu falei, cara, como chegou nesse ponto, né? E aí eu comecei a pegar alguns jogos para analisar, principalmente focando na fama que eles tiveram em suas épocas, né? Na questão e nas mudanças de mecânicas que eles foram apresentando, né? Então eu comecei nos anos 80 e 90 pegando o Mario Sonic, que foi o melhor exemplo do que foi aquele período, né? Guerra entre a Nintendo e a Sega, os garotos propaganda de cada console, né? E aí depois foi passando o que nós temos nos anos 90, que é os jogos de tiro em primeira pessoa, muito encabeçado pelo Doom, por mais que não foi ele que criou, né? A gente sabe que foi o Wolfenstein, mas os mesmos criadores de Wolfenstein foram os criadores de Doom, e Doom ganhou uma fama do caramba. Tanto que eu até pego para mostrar isso, na importância do Doom, você tem uma propaganda do Bill Gates apresentando o Windows 95 dentro do jogo Doom. E aí é o mais interessante ainda, porque ele mostra como a indústria de games começou a ganhar mais poder no metade dos anos 90, quando ele fala, olha, hoje computadores não são só para vender, são para jogar. Então a nossa preocupação é desenvolver computadores onde você pode rodar esse tipo de jogos, né? Doom veio como grande exemplo e ele já é um início dessa mudança de chave, né? Então ele já não é um jogo, tudo bem que você é o vilão, que você é totalmente individualizado, mas você já é um cara mais individualista, né? Você não tem ajuda ali. Uma das propagandas é a violência, você tem milhares de armas para matar milhares de demônios das milhares de formas que você pretende. E aí nós chegamos no GTA. Então aí eu chego nos anos 90, no final dos anos 90, né, no começo dos anos 2000, discutindo a franquia GTA, principalmente o 3, o 4, o 3, o Vice City e o San Andreas, porque eles foram os 3 produzidos pela Rockstar, porque o 1 e o 2, eles foram desenvolvidos por uma empresa... Era Rockstar, mas era menor, né? Que era a DMV, que era da Inglaterra. O 3, o Vice City e o San Andreas foram desenvolvidos nos Estados Unidos. E foi o que deu o boom. A diferença de venda do 2 pro 3 é absurda. O 2 vendeu 8, 9 milhões de cópias. O 3 vendeu 20 milhões, 30 milhões de cópias. E aí você tá vendo cada vez mais isso. Não só a violência, como outras coisas que estão transformando cada vez mais. Eu acho que até que eu penso em discutir isso no final, mas deixar entreaberto é discutir como os videogames hoje reforçaram tanto o aspecto da competitividade que o que roda hoje é jogo online, né? Tanto que, se a gente for parar por olhar, eu acho que os jogos mais jogados hoje, sem sombra de dúvidas, devem ser os jogos de celular, mas principalmente o Free Fire. Que o Free Fire foi não tem como negar que é um jogo que muita gente tem acesso pelo barateamento dos aparelhos celulares. E como ele reforça uma competitividade, né? Preciso estar toda hora melhor que os outros, vendo vídeo de cara jogando.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Toda essa escalada dos jogos que você fez, esse contexto histórico, essa conversa que nós tivemos aí das disputas, até chegar no neoliberalismo, a gente vendo a atuação do neoliberalismo na indústria dos jogos, você acha que tudo isso tende a nos levar para onde? E pensando no mais negativo de todos, é realmente nesse fim de coletividade. Vocês acabaram trazendo alguns jogos, né, que a gente... Né, o LoL, né, normalmente quando a gente vai atrás desses jogos, lê matérias, lê qualquer coisa, você ouve muito uma frase que é normal, que é toxicidade da comunidade. A comunidade é muito tóxica, porque realmente é muito difícil você conversar com quem joga há muito tempo, porque é muito violento mesmo. A fala deles é muito violenta. Então, se perder, xinga o time adversário, xinga você porque você não jogou bem. Então, ele meio que fecha para que novos jogadores entrem. E isso, para mim, é muito ruim, porque isso não é só um reflexo dentro do jogo, isso deve ser um reflexo que ele deve passar para outros momentos, né? Eu não tô sendo aqui o Datena, falando que se você jogar jogo violento, você vai chegar no cinema e metralhar as pessoas, né? Como a maioria desses repórteres falam. Mas, assim, dizer que ele não influencia nada também é ser muito passivo e achar que isso não tem consequência. Então, assim, a gente já tá vendo uma consequência negativa disso, né? Nós estamos vendo uma geração, né, vindo da minha e pegando a atual agora cada vez mais, extremamente isolada, extremamente competitiva, que não quer saber muito como que tá o outro passando. Então nós podemos caminhar para isolamento total, que seria muito ruim, né? Seria péssimo, porque nós somos criaturas que necessitamos de contato um com o outro, né? Mas ao mesmo tempo, como eu falei, eu acho que nessa conversa, eu acho que eu boto muito fé no jogo indie, né? Eu boto muito fé em outros tipos de desenvolvimento de jogos. Eu acho que nós estamos vendo alguns reflexos na indústria de game que elas estão pensando em mudar um pouco. Ainda essas questões do herói, mesmo que a gente estava falando aqui, eu acho que o The Last of Us, ele veio assim que todo mundo aplaudiu, porque você tinha uma personagem trans, a gente podia jogar com mulher, mas as mecânicas dos jogos não se alteram, né? Você ainda é o herói sozinho, né? Você é o cara que está isolado, que faz tudo para conseguir o que você quer no final das contas, né? Mesmo quando você joga e quando você toma algumas ações que você pode ser extremamente questionáveis porque você tomou. Então essas mecânicas ainda não se alteram, né? Então acho que a gente tem que procurar hoje jogos que tentam questionar um pouco essas mecânicas, né? E o jogo indie muitas vezes traz disso, né? Os jogos indies, eles trazem outros cursos. Que foi Paper Please, é maravilhoso por causa disso. Você tem um outro que não é muito conhecido, é meio triste isso, mas também é muito importante, que foi o This War Is Mine, né? Que aí mostra um outro lado da guerra, né? Nós jogamos com os soldados, nós jogamos com os comandantes e as pessoas que estão no meio do conflito. Esse jogo, The War Is Mine, mostra muito disso. O que é sobreviver em uma zona de conflito? O que é viver em um país com guerra, né? E é valorizar isso e buscar essas alternativas, né? E isso faz bem até a própria indústria de jogos, né? Chegando nesse ponto, eu vejo que o discurso neoliberal, nesse aspecto, ele está sendo muito bem vitorioso e obrigado. E as novas gerações, porque elas são uma geração que consome videogame, né? Então, quando eu estou falando aqui, seria entre 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Até os 16, 18, 19, 20 anos, são os principais consumidores de games nessas últimas décadas. Essa última década aqui, e ela está totalmente exposta a isso, né? Ela vai absorver todo esse discurso e não adianta, e é isso que eu gosto muito do trabalho do Bogost, que ele conclui assim, um jogo bem jogado, né? Um jogo bem feito, com um discurso bem feito, ele vale muito mais do que 1 hora de palanque, do que 1000 panfletos, e não tem como um professor competir com esses jogos, não tem como um político competir com esses jogos, a gente não consegue atingir como o videogame consegue. E não só os videogames, mas toda essa temática, né, sobre a relação deles com o neoliberalismo e o impacto deles nos jogadores também. Mas como o Alvino disse, a gente vai acompanhar a sua tese nesse podcast com certeza. Mais uma vez, obrigado por ter topado esse convite pela segunda vez, depois de quase 1 ano do primeiro que você participou, com esse tema que também é muito caro pra gente. E fica o convite, fica à vontade quando quiser voltar, quando vocês quiserem escrever pro nosso podcast. Agora a gente tem um site também, qualquer publicação que você tem interesse de fazer, a gente abre o espaço no nosso site para publicar e é isso. Eu que fico muito feliz, eu agradeço novamente vocês terem lembrado, né? Como eu falei da outra vez, repito aqui, eu achei muito valoroso o que vocês estão fazendo, tem um valor enorme mesmo.
porque é meio que permitir que muitas pessoas tenham acesso ao que a gente está produzindo na academia, e é uma coisa que eu bato muito na tecla mesmo, que eu acho que se a academia hoje quer sobreviver, né, se a gente está falando que as universidades, o meio científico que nesses últimos anos estão sendo tão atacados, estão sendo tão depenados, né? E principalmente a gente de humanas, que a gente sabe que parece que não há valor nenhum, a gente tem que vir conversar. A gente tem que trazer o que a gente está desenvolvendo para a sociedade. E acho que esse é e o que vocês estão fazendo aqui é maravilhoso por isso, para mostrar assim, olha, é isso que nós estamos desenvolvendo. Comecei a jogar com meus 11, 12, 13 anos, hoje eu tô chegando, né, eu como Alvino numa idade de ser pai, o Alvino já é pai, eu acho que também tem essa preocupação, peraí, mas esse jogo que eu tô dando meu filho, será que realmente é bom? Será que realmente tem alguma coisa assim, o que pode me afetar, né? E a gente tem essa preocupação do que é uma coisa que a gente tá aí consumindo abertamente, né? Então, eu agradeço, pode ter certeza que eu virei, quantas vezes vocês chamarem, eu virei, porque eu adoro participar. Mas que eu acho que é bem gostoso, assim, ficar bem livre e aberto. Que legal, Giuseppe. Novamente, eu agradeço a prontidão, que da mesma forma que da outra vez você nos recebeu super bem, o convite dessa vez veio ainda mais entusiasmado, apresentou parte da sua tese. É fantástico, cara. Só tenho mesmo a agradecer, a parabenizar aí que você me permitiu ler uma parte da introdução dela. Tá bem legal. Desejar você aí bastante luz nessa pesquisa que a gente vai acompanhar de pertinho. Muito obrigado a todos que ouviram esse podcast até aqui. Não se esqueçam de curtir nossas redes sociais, @peripacast, tanto no Facebook quanto no Instagram, e também de acessar o nosso site, peripacast.com.br, e se inscrever em nossa newsletter para receber as atualizações e informações sobre o nosso podcast. Até mais e continuem a pensar.